Canal Literáudio apresenta leitura da apostila do curso de formação de condutores 2021. Módulo 1. Legislação. Legislação de trânsito é o conjunto de normas, leis, decretos, resoluções e portarias para se cumprir, atualizar e aprimorar o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Trânsito é a utilização das vias públicas por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, e é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de nove de 1997. Sistema Nacional de Trânsito, SNT. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, assim como formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação de sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. O Ministério das Cidades é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito e a ele está vinculado o CONTRAN. Importante: por meio da MP 882/19, o SNT está, provisoriamente, sob a coordenação máxima do Ministério da Infraestrutura. Órgãos que compõem o SNT. Órgãos normativos. São aqueles que criam as normas de trânsito. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, com sede no Distrito Federal. Tem por competência, entre outras atividades, estabelecer as normas regulamentares, as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração das suas atividades, criar câmaras temáticas que têm por objetivo estudar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos. CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, responsável por cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito estadual, além de julgar os recursos contra infrações de trânsito em último grau nas multas de responsabilidade dos municípios e dos estados. É o órgão máximo normativo do estado. CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Este tem as mesmas competências do CETRANS, atuando apenas no Distrito Federal. Órgãos executivos colocam em prática as normas criadas pelos órgãos normativos. DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, órgão máximo executivo de trânsito da União. O DENATRAN está subordinado ao Ministério das Cidades ou Ministério da Infraestrutura, conforme a MP 882/19. Compete a ele delegar aos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal a expedição da PPD, CNH, os certificados de registro e licenciamento anual de veículos, CRV, CRLV. Também é de responsabilidade do DENATRAN manter e organizar o BINCO, RENAC, RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAEST, Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, e o RENAINF, Registro Nacional de Infrações. DETRAN, Departamento de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal, órgão executivo dos Estados e do Distrito Federal, que cumpre e faz cumprir a legislação de trânsito nos limites de sua jurisdição. Compete-lhe ainda fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir, suspender ou cassar permissão para dirigir, carteira nacional de habilitação e suspender licenças de aprendizagem de direção veicular. Este órgão também é responsável por vistoriar, emplacar,
selar a placa e licenciar veículos com a expedição dos respectivos certificados sob delegação do Denatran. Ciretran. Circunscrição Regional de Trânsito, subordinado ao Detran, atuante nos municípios. Prefeitura. O CONTRAN entende que cada município deve gerir seu próprio trânsito, dentro de seus limites territoriais. Entre as atribuições do município, cabe-lhe planejar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, ciclistas, pedestres e de animais. DENIT. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte Terrestre. Órgão executivo rodoviário da União, com jurisdição sobre as rodovias e estradas federais. DER. Departamento de Estradas de Rodagem. Órgão executivo rodoviário do Estado e do Distrito Federal, com jurisdição sobre as rodovias e estradas estaduais de sua sede. Órgãos fiscalizadores. PRF. Polícia Rodoviária Federal. Realiza o patrulhamento ostensivo e a fiscalização nas estradas e rodovias federais. PMRV. Polícia Militar Rodoviária Estadual. Tem a mesma competência da Polícia Rodoviária Federal no âmbito das estradas e rodovias estaduais. PM. Polícia Militar do Estado ou do Distrito Federal. Executa a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado com o agente do órgão ou entidade executiva de trânsito municipal e rodoviário, junto com os demais agentes credenciados. Órgão recursal, JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, responsável pelo julgamento de recursos, corrigindo eventuais abusos ou enganos dos agentes e das autoridades de trânsito. Competências: 1. Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 2. Obter informações dos demais órgãos relativos ao recurso. 3. Encaminhar aos demais órgãos informações sobre infrações que se repitam sistematicamente. O recurso será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, que em seguida vai enviar a JARI, que deverá julgá-la em até 30 dias. O recurso não terá efeito suspensivo. Recursos. Se por motivo de força maior o recurso não for julgado dentro de 30 dias, a autoridade que impôs a penalidade por solicitação do recorrente poderá conceder-lhe efeito suspensivo. O recurso contra a atuação poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor. Das decisões do JARI, cabe recurso a ser interposto no prazo de 30 dias, contado da publicação ou da notificação da decisão. Processo para habilitação. O candidato a ACC, autorização para conduzir ciclomotor, ou a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, deverá atender aos seguintes requisitos: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, qualquer nível de escolaridade, possuir carteira de identidade ou equivalente, possuir cadastro de pessoa física, CPF. Atendidos esses requisitos, o candidato poderá solicitar a abertura do seu processo de habilitação. Essa solicitação deverá ser feita junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou Distrito Federal de seu domicílio. As informações do candidato serão cadastrados no RENAC, Registro Nacional de Carteira de Habilitação, que dará origem às informações na BINCO, e a autorização para impressão da PPD, Permissão para Dirigir, válida por 12 meses, e posteriormente a CNH definitiva. O candidato terá seu processo de habilitação ativo no prazo de 12 meses contados a partir da data de requerimento no cadastro do RENAC. BINCO, Base Índice Nacional de Condutores, utilizado como fonte de informação para o Sistema de Registros Nacional de Carteira de Habilitação, o RENAC. Exames e cursos. ACC, Autorização para conduzir ciclomotores. Cinquentinha.
Exame de aptidão física e mental e a avaliação psicológica. Curso teórico técnico de 20 horas aula, com frequência mínima de 90%. Prova teórica com 15 questões, necessários 60% de acerto para aprovação. Caso reprovado, poderá realizar novo exame em 5 dias e, se reprovado 2 vezes, o candidato poderá fazer novo curso teórico. Curso prático de direção com no mínimo 5 horas aula, das quais pelo menos uma no período noturno. Exame prático de direção realizado na motopista, mesmas regras da motocicleta. Observação após vigência da Resolução CONTRAN 778/19, de 16/9/2019. Nas aulas práticas para obtenção da ACC, o CFC, Centro de Formação de Condutores, poderá utilizar veículo próprio ou permitir que o candidato voluntariamente apresente veículo para realizá-las. A aula prática deverá ser realizada em um veículo automotor de 2 rodas, de no máximo 50 cm3, com câmbio automático ou manual, classificado como ciclomotor e com, no máximo, 5 anos de uso, excluído o ano da fabricação. Os candidatos poderão abster-se de realizar as aulas teóricas e práticas, efetuando apenas as respectivas provas durante o período de 12 meses subsequentes à entrada em vigor à Resolução 778. Em caso de reprovação na prova prática, o candidato deverá submeter-se às aulas práticas. Categorias A e B. Avaliação psicológica e exame psicotécnico. Avaliação de personalidade, coordenação motora, atenção, emoção e agressividade. Exame médico, avaliação de estado de saúde e capacidade de visão, renovável a cada 5 anos ou 3 anos para maiores de 65 anos de idade. Curso teórico técnico de legislação. Este curso deverá ser ministrado por um CFC, Centro de Formação de Condutores, credenciado com duração mínima de 45 horas aula, distribuídas conforme descrição abaixo. 18 horas aula de legislação de trânsito, 16 horas aula de direção defensiva, 4 horas aula de primeiros socorros, 4 horas aula sobre meio ambiente e convívio social no trânsito. 3 horas aula sobre noção de funcionamento de veículos de 2 ou mais rodas. Mecânica. Observação. A frequência será comprovada por meio de sistema biométrico, que registrará através da digital a presença do aluno, marcando o início e o fim de cada aula. Exame de legislação. Ao completar a carga horária mínima descrita acima, o candidato deverá se submeter a uma prova escrita ou eletrônica composta de 30 questões de múltipla escolha, sendo necessário para a aprovação o mínimo de 70% de acertos. Prática de direção veicular. Para a realização do curso de prática de direção veicular, o candidato deverá ter sido aprovado nos exames anteriores e estar de posse de sua LADV, bem como o seu documento de identidade. Para o curso de prática veicular, o candidato deverá comprovar a seguinte carga horária: obtenção da CNH na carteira A, mínimo de 20 horas aula, das quais pelo menos uma no período noturno. Adição de categoria A na CNH, mínimo de 15 horas aula, das quais pelo menos uma no período noturno. Obtenção da CNH na categoria B, mínimo de 20 horas aula, das quais pelo menos uma no período noturno. Adição da categoria B na CNH, mínimo de 15 horas aula, das quais pelo menos uma no período noturno. Observação. Para obtenção da CNH na categoria B, o candidato poderá optar por realizar até 5 horas aula em simulador de direção veicular, desde que disponível no CFC, Centro de Formação de Condutores, que deverão ser feitas previamente às aulas práticas em via pública. Considera-se 1 hora aula o período de 50 minutos.
As aulas serão ministradas por um instrutor credenciado, em veículo compatível com a categoria pretendida, devidamente equipado para este fim. Exame de direção veicular. Depois de cumprir a carga horária exigida, o candidato será submetido ao exame de direção veicular, realizado por uma comissão de 4 examinadores. Durante o exame, a avaliação da conduta do candidato será acompanhada por 2 examinadores na regra de circulação e 2 no balizamento. O candidato reprovado no exame teórico-técnico de legislação ou exame de direção poderá refazê-lo após 15 dias do resultado. Sistema biométrico ou identificação por biometria. Sistema que coleta e armazena impressões digitais dos candidatos à habilitação, mudança ou adição de categoria. As imagens das impressões digitais coletadas são encaminhadas ao DETRAN, que as envia ao Departamento de Polícia Federal. São coletadas imagens dos 10 dedos decadactilar, que são incluídas no Banco de Imagem do Registro Nacional de Carteira de Habilitação, RENAC. LADV, Licença de Aprendizagem. Após a aprovação nos exames psicotécnico, médico e teórico-técnico de legislação, o candidato receberá a LADV, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, para que possa receber as aulas de direção, sempre acompanhado de um instrutor. A LADV tem a mesma validade que o processo de habilitação, ou seja, 12 meses, a contar do início do processo. Significa que se o candidato demorar 3 meses para finalizar o processo de legislação, sua LADV terá validade de 9 meses, até que vença o prazo de 12 meses iniciais para a habilitação. A LADV possui os dados do candidato, tais como nome completo, identidade, CPF, número de inscrição no RENAC, categoria pretendida, nome do Centro de Formação de Condutores e prazo de validade. Caso o candidato mude de Centro de Formação de Condutores, deverá solicitar uma nova LADV. Isso não acarretará perda das aulas já ministradas. O candidato que for abordado dirigindo sem a companhia de seu instrutor terá sua LADV suspensa pelo período de 6 meses. A aprendizagem só poderá realizar-se nos termos horários e locais estabelecidos pelo DETRAN, e acompanhado o aprendiz do instrutor. Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem só poderá conduzir mais um acompanhante. Permissão para dirigir, PPD. Após aprovado no exame de direção, o candidato receberá inicialmente a PPD, Permissão para Dirigir, também chamada de carteira provisória, correspondente à categoria pretendida, A, B ou ACC, que tem a validade de 12 meses, 1 ano, a contar da data de aprovação no último exame, direção. A CNH definitiva será concedida ao portador da PPD, se durante o período de 1 ano de sua validade, o mesmo não tiver cometido nenhuma infração gravíssima, grave ou 2 médias. Caso contrário, o candidato terá sua PPD cassada e deverá reiniciar todo o processo de habilitação. Renovação da CNH. Para a renovação da CNH, o condutor deverá realizar novo exame médico. A renovação ou emissão da nova via da CNH somente será realizada se não houver restrições constantes no prontuário do condutor. Os prazos para a renovação são até 65 anos de idade, de 5 em 5 anos. Acima de 65 anos de idade, de 3 em 3 anos. Observação: este prazo pode variar de acordo com o critério do médico examinador. Depois de vencida a habilitação, o condutor terá o prazo de tolerância de 30 dias para dirigir com a habilitação vencida. Observações: para condutores que exercem função remunerada de transporte de bens ou pessoas, deverá ser feito também novo exame psicotécnico. Se na ocasião da renovação da CNH, o condutor não tenha frequentado os cursos de direção defensiva e primeiros socorros, deverá cumprir uma carga horária total de 15 horas aula
do curso de atualização para a renovação da CNH. O condutor habilitado nas categorias C, D e E, quando da renovação ou mudança dessas categorias, deverá ser submetido à avaliação dos distúrbios do sono, caso exerça atividade remunerada. Exame toxicológico. Aqueles que pretenderem habilitar-se nas categorias C, D ou E deverão ser submetidos no exame de aptidão física e mental, ao exame toxicológico para detecção de consumo de substâncias psicoativas, com análise retrospectiva de 90 dias. O resultado do referido exame só deverá ser divulgado para o interessado. O condutor que for reprovado no exame toxicológico será penalizado com a suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Após referido prazo, a suspensão só será extinta se o condutor obtiver resultado negativo em novo exame. Categorias de habilitação: mudança ou adição, instruções e exames de direção veicular. Classificação: tipo de veículo que cada habilitação nos possibilita conduzir. ACC: veículo motorizado de 2 rodas, classificado de ciclomotor, cuja cilindrada não ultrapasse a 50 cc, sendo que a velocidade máxima não exceda 50 km/h. Categoria A: veículos motorizados de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, motocicleta, ciclomotores, motonetas ou triciclos. O exame deverá ser realizado em veículo com cilindrada acima de 120 cc. Categoria B: veículos motorizados e elétricos de 4 rodas com peso bruto total de até 3.500 kg e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista, incluindo unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada. De acordo com a Lei nº 12.452/11, inclui-se o veículo da espécie motor-casa, cujo peso não exceda a 6.000 kg ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. De acordo com a Lei 13.097/15, o trator de roda e equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B, artigo 144. Para adição ou inclusão das categorias de ACC para B, de B para ACC e de B para A ou A para B, não há exigência de tempo, podendo ser feita até mesmo durante a vigência da PPD. Categoria C: veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto exceda a 3.500 kg. Tratores, máquinas agrícolas, motor-casa, combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada que não exceda 6.000 kg de peso bruto e todos os veículos citados na categorias B. Para mudar para a categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses e cumprir uma carga horária de 20 horas aula de direção veicular. Categoria D: veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído o motorista. Para habilitar-se nessa categoria, o veículo utilizado nos exames deverá ter capacidade mínima de 20 lugares. Ao mudar para a categoria D, é necessário ser maior de 21 anos e estar habilitado há 2 anos na categoria B ou 1 ano na categoria C, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Categoria E é a combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, articulada ou com mais de uma unidade tracionada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda 8 lugares, ou ainda seja enquadrada na categoria
trailer. Para mudar para a categoria E, é necessário ser maior de 21 anos e estar habilitado há 1 ano na categoria C ou D, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Observação: caso o condutor já esteja habilitado nas categorias B, C, D ou E e deseja incluir a categoria A ou ACC, deverá cumprir uma carga horária de 15 horas aula para obter a categoria A. O teste de direção deverá ser realizado em veículo de 2 rodas com cilindrada acima de 120 cm3 para a ACC. Os exames deverão ser realizados em qualquer veículo de 2 rodas classificado como ciclomotor. Para essas categorias, o exame de direção veicular deverá ser realizado em área destinada a este fim. Classificação de veículos. Os veículos são classificados em 3 grupos: tração, espécie e categoria. 1. Quanto à tração, é o modo de impulsão do veículo, ou seja, a força usada para movimentá-lo. Automotor, propulsão a motor como automóveis. Todo veículo que funciona através de um motor. Elétrico, propulsão elétrica como metrô e bonde. Propulsão humana, movido pelo homem, como bicicleta, carro de mão. De tração animal, movido por um animal, tipo carroça e charrete. Reboque, veículo que se engata atrás de outro veículo automotor. Semi-reboque, veículo que se apoia na sua unidade tratora. Quanto à espécie, significa a finalidade de utilização do veículo. A. De passageiros, transporte de pessoas e suas bagagens, automóveis, ônibus, micro-ônibus, bonde, charrete, bicicleta, ciclomotor, motocicleta, triciclo, motoneta, quadriciclo. B. De carga, transporte de mercadorias e animais, caminhão, caminhonete, reboque ou semi-reboque, carroça, carro de mão, motocicleta, motoneta, triciclo. C. Misto, transporte simultâneo de pessoas e carga no mesmo compartimento, caminhonete utilitário. D. De tração, destinado a puxar ou arrastar outro veículo e ou equipamentos, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, trator de esteira. E. De competição, destinado a corridas, competições, disputas, carros de corrida, motocross, rally. F. Especial, utilizado em caráter especial, com características próprias, bombeiros, ambulâncias, viatura de polícia. G. De coleção, veículos com mais de 30 anos que tenham sido mantidas suas características originais. 3. Quanto à categoria, indica a destinação do veículo, quem utiliza o veículo. Particular, transporta pessoas, mercadorias ou animais sem remuneração. Veículo de uso particular, automóveis, motos. De aluguel, efetua transporte mediante remuneração. Táxi, ônibus, caminhão. De aprendizagem, destinado à aprendizagem de direção veicular. Veículos de CFC, autoescola, devidamente identificados. Oficial, pertencente a órgãos de administração pública municipal, estadual ou federal, usado por pessoas pertencentes ao alto funcionalismo público. Representação diplomática, de representação consulares, de carreira ou de órgãos internacionais acreditados juntamente ao governo brasileiro. Veículos de embaixadas, consulados. As categorias podem ser identificadas externamente pelas cores das placas dos veículos. Identificação do veículo. O veículo automotor será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco. É um número que já vem gravado pelo fabricante ou montadora, de modo a identificar o veículo. Fabricante, características e ano de fabricação. Esses números não podem ser raspados ou alterados e possui 17 caracteres. CINIAVE, Sistema de Identificação Automática de Veículos. É um sistema composto por antenas rastreadoras que captam sinais das placas eletrônicas instaladas nos veículos quando estes passam por locais de abrangência. Cada placa eletrônica é individualizada e possui um número de série único e inalterável para cada veículo. Esta placa deverá conter obrigatoriamente número serial único, número da placa do veículo, número do chassi, 17 caracteres, código Renavan. Externamente, por placas dianteiras e traseira, composta por um sistema alfanumérico de 7 caracteres, 3 letras e 4 números, lacrada em sua estrutura.
obedecendo às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. As placas possuem caracteres e cores diferenciadas no fundo, de acordo com sua categoria. Fundo azul, caracteres brancos. Carros em missões, corpos diplomáticos e de organizações internacionais. Significado das siglas da tarjeta no lugar do município. ADM, administrativo. CC, Corpo Consular. CD, Corpo Diplomático. CMD, Chefe de Missão Diplomática Exclusiva do Embaixador. E OI, Organização Internacional. Fundo branco, caracteres vermelhos. Veículo de aprendizagem, autoescola. Fundo branco, caracteres preto, carro oficial. Fundo cinza, caracteres preto, placa comum, veículos particulares. Fundo preto, caracteres dourado, representação dos poderes, Presidência da República e autoridades máximas do país. Fundo preto, caracteres cinza, veículos de coleção. Fundo verde, caracteres branco, carro em fase de experiência ou de propriedade dos fabricantes. Fundo vermelho, caracteres brancos, carros de aluguel, ônibus, táxi, ciclomotor, motocicletas, motonetas e triciclos. Uso particular. Fundo cinza e caracteres pretos. Aluguel, mototáxi. Fundo vermelho, caracteres brancos. Nenhum proprietário poderá, sem prévia autorização ou permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer ou mandar fazer modificações na identificação de seu veículo. Os veículos de 2 ou 3 rodas não utilizam placa dianteira. Continua para a segunda parte do módulo 1.